Olá pessoal, hoje a nossa externa vai ser um pouquinho diferente, apesar que vocês vão olhar ali atrás, é o Belas Artes, mas o que é diferente? A gente não veio assim um filme, a gente veio aqui fazer uma entrevista para saber o que está acontecendo com o Belas Artes, o problema da crise e também conhecer um pouquinho do cinema. A gente vai conversar com a Carolina, depois a gente fala aí com vocês, até mais. Boa noite, estamos aqui numa externa especial hoje no Cineclube. Aqui a gente está no Cine Belas Artes, numa das salas aqui do Belas Artes. Eu e a Vivian estamos com a Carolina Alonso, que é responsável por comunicação e eventos aqui do Cine Belas Artes, e vai contar pra gente um pouco como funciona o Belas Artes, o que está passando agora com a crise. Obrigado pela presença, Carolina. Obrigada a vocês, boa noite. Boa noite. O Belas Artes, nesse prédio, com esse nome, ele foi inaugurado em 1967. E nos anos 80, as salas receberam as homenagens a grandes artistas, né? Que é uma coisa muito legal das nossas salas. Então tem a Cândido Portinari, tem a Villa-Lobos, a Carmen Miranda, Mário de Andrade. Cada sala a gente faz uma homenagem. Aqui estamos na Oscar Niemeyer. Ela tem toda uma estética bacana, assim, para fazer uma homenagem ao grande arquiteto, né, do nosso país. Lá em 2011 foi quando chegou a crise, né? O antigo patrocinador falou que não ia mais rolar, na época era o HSBC, e o Belas Artes fechou. Esse tempo que ficou fechado foi um tempo muito triste para a cidade, era nítido, assim, quando você passava nesse endereço, a carga energética, sabe, tudo pichado, foi um período muito triste. E muitas pessoas foram para a rua, pediram pelo não fechamento, foi uma batalha. Eu fazia parte dessa galera, eu estava lá. Eu lembro que na época do Orkut fizeram um grupo no Orkut. Eu lembro, mudamos as fotos. Eu lembro que eu fiquei uns 20 dias sendo Doc Brown do De Volta para o Futuro. Tinha que pôr uma foto de um personagem de filme que você gostava. Que legal. E esse contexto do Belas Artes, que eu acho que é a maior relevância, né? Para nós, é um contexto afetivo. O Belas Artes ele não é apenas um endereço, ele não é apenas um prédio, ele não é apenas um cinema, ele é mais que isso. Ele tem um contexto afetivo com a população da cidade. Então, foram para a rua, lutaram. A princípio não deu certo, mas depois de um tempo, né, em parceria com a Prefeitura, com a Caixa Econômica Federal, em 2014, o Belas reabriu. E aí foi tudo isso que aconteceu até agora. Foi uma parceria muito importante, a Caixa nos ajudou bastante nesse tempo que ficamos abertos, até a hora que, nessa transição de governo, o patrocínio caiu. Agora é a nova fase. E o patrocínio é essencialmente necessário, porque só o público não consegue sustentar o cinema? Assim, o público consegue sustentar o cinema no giro da bilheteria através das nossas contas, sabe? Então, salários, luz, estratosférica, né? A conta de luz de um cinema. Essas questões, o Bela sobrevive. A gente tem um giro pela nossa bilheteria. Mesmo sendo uma bilheteria de um cinema de rua, é bem desproporcional a um cinema de shopping, né? Mas o aluguel do prédio, que é a questão. O aluguel do prédio é muito caro e o nosso patrocínio ele entra para isso. Esse apoio é na parte da locação do endereço, porque estamos na Consolação com a Paulista, né? E a gente vive numa cidade que a especulação imobiliária ela é muito grande. Então, esse lado é bem importante que um patrocínio nos ajude. E vocês estão fazendo algum tipo de campanha? Como é que as pessoas podem ajudar? Vocês têm alguma perspectiva de um novo patrocínio ou vão tentar uma outra via? Eu vi que vocês tiveram que aumentar um pouco o ingresso, né? Pra já foi um reajustezinho, assim. Normalmente tem um reajuste, mas mesmo assim o Belas continua sendo super acessível. Inclusive, eu convido vocês, na segunda-feira a gente tem um desconto muito bacana, que o ingresso é R$20 a inteira, né? E toda segunda-feira só basta apresentar a carteira de trabalho, mesmo que não esteja registrada, tendo a carteira de trabalho, paga meia entrada. É o dia do trabalhador.
Todo trabalhador ou todo trabalhador que não está trabalhando no momento é super bem-vindo aqui com a gente. Segunda-feira é um dia muito legal, tem muita gente que frequenta, porque não tá fácil para ninguém, né? A gente está vivendo um tempo que não tá fácil para ninguém. E vocês perceberam, aproveitando o gancho, o país está com um número grande de desempregados, tem uma crise econômica, vocês perceberam uma queda natural de uns tempos para cá, conta? sim. Deu uma queda, não só para o Belas, para vários cinemas, né? É normal. A cultura sempre ela é sentida, porque por mais que a cultura alimente a alma, a grana para o alimento está cara, né? O alimento que você tem que sustentar o seu corpo e tal. Então, é compreensível, são tempos, né? Eu acho que é uma fase que a gente está vivendo, temos esperança que sempre melhore tudo, né? Mas é geral isso. A gente tem uma média mensal de 25 mil pessoas. É um número bem significativo para um cinema de rua. E a nossa região são vários cinemas de rua. Então, um tá com o outro. Assim, os cinemas de rua são importantes na cidade, porque é uma opinião pessoal minha, mas um cinema de shopping é uma loja, se você for pensar. Ele está mais ligado ao consumismo. Você vai ao shopping para assistir um filme, mas você passa em frente à loja da camisa bacana que você gosta, e aí come num restaurante, não sei o quê. Aqui a gente está com a porta na rua. O Belas Artes é pé na rua mesmo. O pipoqueiro está na porta, mesmo que a gente venda pipoca aqui. Tem um pipoqueiro que é super amigo nosso, ele está na porta. Essa coisa é muito importante. Isso é o cinema raiz, né? O cinema de rua. É muito legal. E eu sei de histórias, não sei se você teria informação, mas de filmes que ficaram meses e meses em cartaz. Tem um filme francês que eu me esqueci, que eu acabei assistindo só pelo interesse, porque ele já estava há mais de um ano aqui. E acho que o Woody Allen já teve filmes que ficaram vários meses. Teve Medos Privados em Lugares Públicos. Ah, esse, exatamente. Teve Relatos Selvagens, ficou um tempão com a gente. Eu assisti aqui o Relatos Selvagens. O Relatos Selvagens ficou um tempão. Porque é um grande filme, sabe? E grande filme tem que estar numa tela grande, assim, tem que estar... Mas o público constante acabou mantendo o filme todo esse período, né? Não que ele fique em cartaz durante a semana, a gente fazia sessões extras, assim, por exemplo, o Relato Selvagem, ele estava em cartaz, na sessão extra acontece no sábado, a partir das 10 horas e tem um preço mais legal, assim. E o Relato Selvagem ficou um tempão com a gente, se não me engano, 3 anos... Até que ele passou na TV e a gente tirou, né? Mas é isso, é um grande filme, é um grande roteiro, uma grande história e vale a pena ser vista em tela grande. É muito diferente você ver um filme numa tela de televisão, numa tela de computador ou de celular, então nem se compara. Cinema é tela grande mesmo, é sentir o áudio te abraçando, que uma sala de cinema te proporciona, e através da tela grande você consegue entender melhor a linguagem do diretor. O cinema que a gente estava conversando agora há pouco, ele tem tem uma atividade social, né? Que inclusive você é uma das responsáveis, que a gente não sabia, ficou sabendo agora e a gente está querendo até cobrir, que é o educativo, né? Conta um pouco dessa história do educativo, como é que funciona? O educativo é Bárbara, é a menina dos meus olhos aqui. O educativo, ele funciona assim, nas manhãs do Belas Artes não temos sessões para o público, né? De manhã ele fica fechado. Normalmente o cinema abre 12h30, 1h, assim. E aí nas manhãs nós recebemos escolas da rede pública, estadual, municipal, e também organizações, muitos CAPs. Eu adoro trabalhar com os CAPs, eu acho muito divertido. Então nós temos um grande acervo de filmes clássicos, clássicos da sessão da tarde, assim, vários filmes bacanas, cinema nacional também. Às vezes as distribuidoras me liberam uns filmes porque elas sabem que tem um contexto social. E além do ingresso de graça, a gente oferece pipoca e suquinho. Então é um grande passeio, para as crianças principalmente, para os adolescentes, porque vem escolas de muito longe, das periferias bem distantes. Então eu adoraria que eles tivessem cinema de rua lá, mas caso não, como não tem, mesmo que tenham, às vezes tem cineclubes, isso que é legal, porque a gente estimula que tenham cineclubes, assim, pequenas salas. Ou juntar num lençol mesmo, alguém projetar. Sempre alguém tem um projetor, né, que pode emprestar e tal. E aí é muito bacana que eles chegam, muita gente, é o primeiro contato ao cinema. Mas a maioria é o primeiro contato ao cinema de rua. E só pelo fato deles virem para cá já é um grande passeio, porque eles estão na Avenida Paulista. Então, eles veem o MASP, a Casa das Rosas. Nossa, é incrível. É muito gratificante para mim saber que eu cresci nesse cinema,
porque eu sou dessa região, eu aprendi muito de cinema aqui, mais que na minha faculdade, não desmerecendo meus professores, mas vivenciar o cinema mesmo, é assim que você aprende, né? E eu posso transmitir isso aos alunos, sabe? E esse é o público genuíno, né? Que tem contato inicial, que você vê a reação genuína do que é o cinema. E como é que funciona? Você entra em contato com as escolas entram em contato com vocês? Como é que dá para alguém que estiver assistindo, que for de escola, que tiver alguma organização tipo o CAPES, como é que eles podem organizar? Podem me mandar um e-mail, professor ou aluno, quem estiver assistindo, pode me mandar um e-mail, pode mandar para carolina@cinebelasartes.com.br. Eu entro em contato com muitas escolas, eu tenho uma parceria muito bacana com a Secretaria Municipal e Estadual de Educação. A gente recebeu até um diploma legal, o Belas Artes é amigo da educação, porque a educação e a cultura, elas andam muito lado a lado, e esse é o nosso intuito, trazer a sala de aula para cá. O cinema, ele pode colaborar, por exemplo, talvez o professor esteja trabalhando a temática do racismo, assim, que é uma coisa que a gente tem que debater, a gente tem que conversar. Quantos filmes falam sobre isso? Quantos filmes bacanas falam sobre isso? Então, é um jeito muito legal deles aprenderem. E o cinema faz com que depois eles saiam daqui falando. A cena que eu gostei, o ator que eu gostei, o outro eu não gostei, gostei do enquadramento e tal. Estimula de um jeito muito bacana. O educativo é incrível. Eu espero que ele dure por muito tempo. Ano passado, a gente recebeu mais de 8.000 crianças, adolescentes e usuários de CAPES e de outras instituições aqui. Bom, a gente já vai encerrar aqui. Eu queria agradecer a Carolina, ver se ela quer fazer alguma consideração final, mas a gente já vai avisar que a gente já vai estreitar relações aqui, vai vir no cinema educativo, fazer uma cobertura e, quem sabe, algumas outras atividades aqui no Belas Artes. O que você gostaria de dizer para encerrar, principalmente em relação à crise, que o pessoal fica meio aflito, porque você falou de cinema de rua, a gente, quando vai fazer a nossa externa, a gente sempre vai e a gente sempre prefere os cinemas de rua. Tem os aqui da Paulista, Cine Sesc, o Itaú, tem o Instituto Morena Salles, Cinearte, que a gente gosta mais, Cinemateca. E quando é shopping, é um negócio meio que quebra o clima, né? E o cinema de rua, ele também tem essa tradição de trazer filmes que estão fora do circuito. Você vai em algumas salas, tem 10 salas, igual você falou, 5, 6 salas do mesmo filme, do mesmo super-herói, etc. E preservar o Belas Artes é preservar uma parte da cultura, né? Porque se só ficar os cinemas comerciais, estritamente comerciais, muito filme... O Brasil já tem poucas salas de cinema, a gente vai perder muito. E o que as pessoas... explica um pouquinho o que está acontecendo e como as pessoas podem ajudar. Sim. Estamos nessa transição, né? Como o Brasil inteiro está nessa transição, e fomos atingidos, né, afetados, porque o nosso patrocínio era da Caixa Econômica Federal. Então, não temos mais patrocínio, mas muitas conversas aconteceram. A diretoria está conversando com projetos e empresas para patrocinar. Nada definido ainda, mas a gente tem que ter esperança, porque preservar a cultura é fundamental. Mas mais que um patrocinador para o Belas existir, para todos os cinemas existirem de rua mesmo, o nosso vizinho, que também perdeu o patrocínio da Petrobras, o Cinearte, é o público frequentar, o público estar presente. É muito legal ver a sala cheia, é muito bacana, é muito gratificante para a gente saber que à tarde aquela pessoa está de folga do trabalho ou saiu antes da escola e vem aqui assistir. É essencial, é importante. Para os cinemas de rua existirem, o público precisa estar presente. Então, venham para o Belas Artes. Convido a todos para virem. Sigam nossas mídias, @CineBelasArtes Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram, nosso site. Toda a programação está lá. O Belas Artes, ele é um dos poucos cinemas que a nossa relação com o público, ela é muito próxima. Eu falo isso porque eu cuido das mídias sociais. Então, o Belas é muito mais que um cinema. Obrigado.